Com esse sistema de downloads, podemos aprender muita coisa com muita rapidez. Foi então que eu entendi a razão de passar somente uma semana naquela faixa frequencial. O mais interessante desse período foi aprender como é a divisão frequencial das dimensões e das densidades terrestres, bem diferente do que estamos acostumados, mas em alguns aspectos semelhantes ao que vemos por aqui. E aí, quando eu vejo essa parte de sistema de downloads, eu já vi alguns relatos de pessoas que estão no processo do despertar, né? E através de algumas técnicas ou de alguns exercícios, dorme ou acorda sabendo coisas que não sabia antes. Isso é possível acontecer aqui? Acontece. Acontece sim, porque, na verdade, não é que a gente não sabia antes. A gente sabia, mas essa informação não estava disponível. Uhum. Ela passa a ser disponível. Não é possível você, sei lá, dormir sem um conhecimento que você não tinha e acordar com um conhecimento que agora você tem. Uhum. Não é isso. O download, ele não chega do nada, de outro planeta. Uhum. É informação que está no seu campo. Tá dentro de você. Está em você. Entendi. Você tem aquela informação. Uhum. O download não é pegar uma informação de fora. O download é você conseguir deixar uma informação que você tem acessível. Ok. E aí, para fazer um download de informação, o ambiente influencia, o lugar, o que você está fazendo, quais são os requisitos que eu devo ter, né, de uma forma geral, genérica, para eu ter acesso a essas informações. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, eu preciso ter, eu posso ter, é interessante eu ter acesso a todas essas informações? Para você ter acesso às informações, você precisa estar numa faixa frequencial que permite ter acesso àquela informação. Uhum. Então a pergunta é, o que eu preciso fazer para estar numa faixa frequencial dentro da informação que eu quero assumir? Então aí tem a ver com tudo. Né? Corpo, mente, energia, espírito, tudo. Como é que está o meu corpo? Estou saudável? Uhum. Minha cabeça, como é que está? Minhas emoções, meu racional, eu tenho conhecimento na minha cabeça para conseguir estudar sobre isso, para ir atrás? Como é que está a minha parte energética? Meu campo energético, como é que ele está? O meu campo espiritual, minha conexão, as coisas, a clareza que eu tenho disso, enfim. Então, tudo isso influencia de acordo com as informações que eu quero acessar. Agora, é interessante acessar a informação? Eu digo que não existe informação demais. Uhum. Existe a nossa capacidade de absorção e de gestão das informações. Então, assim, a gente tem que dosar pelo tanto que a gente aguenta. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Quando você estuda muito e chega uma hora que você fala assim, putz, eu não aguento mais. Aí você deixa o livro do lado e fala assim, eu preciso fazer outra coisa. Uhum. Então, é a sua capacidade de absorção. Não aguento mais, eu paro. Então, assim, a gente está aqui, nessa encarnação, tentando descobrir quem somos, onde estamos, enfim. Conforme a gente vai despertando, a gente vai descobrir que, bom, então eu preciso de bastante informação para que eu consiga sair daqui, para não voltar mais, para seguir o meu caminho, enfim. Então eu quero aproveitar o máximo de tempo possível aqui. Agora, as pessoas têm um coeficiente energético diferente. E eu falo para as pessoas, gente, cuidem do corpo físico, cuidem do mental e do energético também. As pessoas ficam muito focadas só no espiritual, mas o corpo físico é a base do quanto energético que a gente consegue absorver. É a base. Então come direito, faz exercício físico, toma bastante água. Aí cuida da mente também, né? Aí tem a parte das meditações, caminhando na natureza e tantas outras coisas. Fazer esporte também, que mexe com o físico, mexe com o mental. Enfim, porque é a base. É a base. A gente precisa deixar o nosso corpo mais saudável, o corpo funcionando melhor, né? Para que a gente consiga um coeficiente maior de informação e contato com a nossa verticalidade. Então, a gente tem que se ver como um todo mesmo. Então, eu acredito que não existe esse negócio de informação demais. Uhum. É o tanto que a gente aguenta. Como é que é o nosso gargalo, a banda da internet aqui da cabeça, como é que ela consegue absorver informação? Legal. Bem. E aqui, ainda seguindo um outro trecho, diz: mas existe uma quarta dimensão, a densidade. A dimensão é uma unidade variável de medida
Todas as medidas fixas ou invariáveis não entram na contagem de dimensão. Da mesma forma, todas as medidas variáveis é que contam. Essa é a razão da densidade da matéria ser considerada como uma dimensão. Na faixa mais densa da consciência coletiva, temos o chamado reino mineral. Trata-se de experiência coletiva com baixíssima noção de experienciação, mas que formam uma enorme egrégora que compõe grande parte da consciência planetária. O corpo de Gaia, assim a chamam. Então, o que é essa dimensão do reino mineral? Seriam cristais, os elementos químicos, pedras, e como que isso pode ser usado a favor do processo de despertar, como o Márcio poderia ter usado isso a favor dele, uma vez que ele esteja encarnado. Legal. Primeira diferenciação aí, que esse trecho não trabalha muito, mas a gente trabalha em alguns vídeos e cursos, é a diferença de densidade e dimensão. Dimensão e densidade. Não densidade da matéria. Densidade consciencial. Existem autores que falam de dimensão para as duas coisas. Dimensão de espaço-tempo e dimensão consciencial. Eu estou seguindo os autores em inglês. Em inglês se usa densidade e dimensão. Densidade para consciência, dimensão para espaço-tempo. Então, quando a gente fala de localidade, estamos falando de dimensão. Então, estamos na quarta dimensão. Altura, largura, comprimento e densidade da matéria. Foi isso que o primeiro parágrafo falou. O segundo falou de densidade consciencial. O primeiro nível de densidade consciencial é o nível mineral na Terra, que é o esqueleto do planeta, né? Os minerais, a terra, as pedras, os cristais, né? A água, o ferro, os materiais, enfim, né? A nossa tabela periódica. Esse é o corpo de Gaia, esse é o corpo físico de Gaia. Do que é feito o nosso corpo? Exatamente disso, né? Então, isso tem vida. Isso tem vida. Quem está assistindo a gente aí que nunca programou um cristal, por exemplo. Né? O cristal tem vida. Tem a consciência de Gaia lá, que é uma consciência coletiva, sem muita noção de experienciação e nenhuma individualidade. Então, é uma energia, está vivo. Você consegue medir a energia de um cristal. Né? Então, existe ali uma consciência que te responde. Se você programa o cristal, tem alguma coisa ali que te responde. Né? Então é isso que eu estou falando ali. Primeira densidade consciencial são os minerais. E a gente pode usar, sim, claro, para então, uma pedra, um cristal tem uma consciência. Tudo tem. Não necessariamente porque não fala, não escuta, não interage, isso não significa que não seja uma consciência viva, entre aspas. Claro, né? claro. Então, uma planta fala, escuta, então você sabe que a planta está viva. Sim. E né? Então, através de uma interação com o mineral, eu posso, de repente, transitar informações ou acessar uma informação. Se eu toco numa rocha, numa pedra, eu posso, através dela, obter informações sobre aquele lugar, o que passou. Exatamente. É possível fazer isso. Totalmente possível. Aliás, os cristais, a gente tem um vídeo no canal, Cristal Pendrive Cósmico, né? Os cristais, eles são... Isso, a ciência já chegou nessa aí, né? De armazenar... 30 terabytes num cristal informação de quartzo, no cristal, exatamente. Informação. Então, tem informação ali. Tem informação de Gaia. Você consegue acessar qualquer local no espaço-tempo de Gaia através da própria Gaia. Então, o cristal que você pega, você programa porque você quer, dependendo do cristal, sua característica, sua faixa frequencial. A Terra, senta na Terra, encosta na Terra, conversa com ela, vê o que... Conversa, mais uma vez, ela não tem boca, não tem mais... frequencialmente, né? Tem informação ali. Então, todo lugar que a gente vai, aquele lugar presenciou... Tudo. Fez parte da criação do planeta. Tem todas as informações ali. E é possível, por exemplo, usar o reino mineral para proteção, para limpeza, eu posso usar isso na minha casa, eu posso usar isso no meu corpo, através de um pingente, alguma coisa nesse sentido. Claro. Porque aliás, ali tem uma consciência. A maior parte do nosso corpo é mineral, né? A gente não é 68%, 67% d'água? Começa por aí, né? Então, é isso. O que a água é? Um condutor, né? A água não responde a estímulos, né? O Emoto lá, como é que é?
Matsumoto, né? Esqueci o nome dele aí, desculpa. Tá lá no primeiro livro, lá no Resposta para Tudo, tá lá. Esqueci o nome dele, agora fugiu. Masaru Emoto. Masaru Emoto. Fazendo a pesquisa lá com a água cristalizada, né? Com gelo e tudo mais, você coloca ali a sua intenção. A gente no Semente da Vida faz isso, né? Quando a gente faz um banho, coloca a intenção ali, o borrifador que a gente faz. Ou seja, um banho mesmo de água, de cachoeira, de mar, ou seja, a natureza é viva, a terra é viva, a consciência tá ali. E ela não é a favor ou contra você, ela é. Ela não tem o julgamento de bom, mal, a favor, contra. Ela existe. É isso. Ela existe. É uma consciência que existe. E ela responde à programação. Então, quando você interage com ela e direciona a frequência dela para alguma coisa, ela vai fazer. Então, o mesmo copo d'água, faça um chazinho para você, que pode tirar a sua dor de cabeça ou te dar uma dor de barriga. E a culpa não é da água. É da intenção. Sou eu que estou dando o comando. Sim. A água tá ok com os dois. Né? Ela não tem essa consciência de bem ou mal, bom ou ruim. Legal. E aí ele segue nesse trecho aqui, numa faixa menos densa, que já possui uma noção um pouco maior de sua experienciação, está chamado o reino vegetal. Com todas as plantas e afins, são consciências coletivas, mas que ainda fazem parte fundamental da consciência planetária. Tanto sustentam a egrégora de Gaia, como estão a serviço de outras faixas frequenciais, servindo de alimento e transmutação física. Isso aqui é uma parte do livro que fala de quando ele estava adquirindo conhecimento, né, sobre Estava estudando sobre a Terra. Estava estudando sobre a Terra. E aí, falando do reino vegetal, eu acredito que siga a mesma linha do mineral. É possível fazer essa interação. Total. E é possível usar isso a seu favor. Conforme vai crescendo a densidade consciencial, vai ficando mais óbvio pra gente que ali tem vida, né? Igual eu falei, tá óbvio que uma planta tem vida, né? Então já começa a ficar um pouco mais interessante aí a questão. Quem tem planta em casa, gosta, jardim e tudo mais, até acaba conversando com as plantas, sabe que as plantas respondem. Cientificamente comprovado que você coloca um tipo de música, outro tipo de música, outro tipo de estímulo. Já se mediu até, fala que as plantas gritam, né? Até não tem garganta, mas dá para medir que muda a frequência, que associaram a uma frequência de dor, né? Não é dor, não tem terminação nervosa, mas é algo análogo, né? Então, tem uma vida ali, tem uma consciência. Então, a gente utiliza, como mais uma vez o Semente da Vida, a gente ensina isso, como utilizar a interação com essas consciências para o nosso despertar da consciência, para limpeza, proteção, não só o que a gente já usa para a nossa alimentação, né? Todo mundo associa comer bem para comer salada, comer verde, comer... Né? Então, por aí. E aí a minha pergunta dentro desse contexto é como que é essa interação da gente frequencialmente com o reino vegetal, né? Aí eu vou entrar em perguntas, que é canal resposta, não tem jeito. O que um banho de erva, por exemplo, pode fazer, ou como que acontece esse entrelaçamento da erva com o meu corpo, quando eu faço um banho de erva, por exemplo? Tá. Vamos falar do banho de erva. Se você pegar uma planta, pegou uma planta, foi lá, fez um chá dela lá, ferveu, colocou num balde e jogou em você, não aconteceu nada. Nada. Você tomou um banho com gosto. Se pusesse um açúcar, tomava um chazinho, tá tudo certo. Porque, mais uma vez, a consciência, ela é. Ela é. Alecrim é bom para limpar. Você pegar um alecrim e fizer isso que eu falei, você vai ficar com cheiro de clorofila. Então, a energia está ali em potencial. Você precisa dar o comando. Você precisa ativar. Aquela planta não sabe o que você está tentando fazer. Então, você precisa aprender a fazer isso. Ou reaprender, porque a gente sempre soube fazer isso, né? Agora a gente precisa relembrar. Então vamos relembrar isso. É isso que a gente faz lá no Semente mais uma vez. Então dentro do banho eu tenho um jeito certo. Certo, quando eu digo, é para ativar. Como eu vou ativar? Eu ativo com a minha mente aplicada. Agora, como que eu vou ter a mente aplicada? A gente coloca os passo a passo para a gente ter certeza que está com a mente aplicada. O nosso subconsciente está convencido que a gente está fazendo aquela coisa. Então é por isso que a gente coloca os passo a passo, né? Os receituários e tudo mais. É para isso, para a nossa mente aplicada. Então quando eu converso com aquela planta e eu dou o comando, que eu ativo os devas, os elementais daquela planta na sua potencialidade máxima, porque ela tem uma faixa frequencial. Porque o alecrim limpa e a samambaia não? Porque eles vibram em faixas frequenciais diferentes.
Então, aquela faixa frequencial, aí estamos falando de onda, de frequência, de física. Como que você faz para anular uma onda? Você coloca uma mesma onda com a mesma frequência em colapso. Colapso, exatamente. E aí eu anulo, certo? É isso que a gente faz. Então, se eu preciso limpar a sujeira. Qual é a frequência da sujeira? Então, eu vou procurar na natureza uma faixa frequencial específica que anule o que eu tô querendo trabalhar em mim. Isso é o que está por trás de quando você vai na rezadeira, na mulher lá que te passa o banho. Toma um banho disso aqui. Muitas vezes ela não sabe, está na intuição da avó. Os índios sabem disso, né? Os nativos sabem. Olha, tudo. Para você tá tudo verdinho, mas o cara vai lá e fala, é aquela ali. Por que aquela ali? Né? Quando a gente está falando de propriedades químicas, está muito claro, né? O que eu estou tentando falar é que as faixas frequenciais funcionam como propriedades químicas. Então eu vou pegar aquela faixa frequencial, porque eu não estou tomando. Eu estou trabalhando na frequência. Não estou pondo para dentro do corpo. Então não tem reação química. Então eu vou pegar aquela planta com aquela faixa frequencial, eu vou ativar, eu vou dar um comando para ela, para aquela vida que está ali. Eu quero que sirva de limpeza. Limpeza do quê? Eu vou falar do que eu quero que limpe. Por isso que eu escolhi aquela faixa frequencial. E vou tomar aquele banho. Da forma lá dos receituários e tudo mais. Quando eu faço isso, esse sabão frequencial atua, não é na minha pele. A minha pele tem o Dove. Aqui, vai atuar no meu campo energético. É ali que vai ter esse sabão de alecrim, de sei lá o que quer que seja. Né? Então, esse sabão frequencial vai passar ali, vai fazer o que ele foi ativado, vai me limpar, e eu vou ficar higiênico também na parte, não só no corpo físico, mas também na parte energética. É assim que a gente pode utilizar o Gaia ao nosso favor. O mineral é a mesma coisa. Não existe lá a turmalina negra que a gente coloca para limpar o ambiente, a selenita para limpar até outros. A selenita é autolimpante, igual o forno, né? A selenita ela limpa qualquer coisa, né? Inclusive outros cristais e tudo mais. Então, por que isso? Porque está numa faixa frequencial que permite fazer isso. Agora, se eu pegar uma turmalina na natureza, falar assim, ela está limpando, ela não está limpando nada. Você tem que ir lá, ativar e dar o comando. E isso serve, por exemplo, para essas combinações de spray de limpeza e purificação também. É o mesmo princípio. Exatamente. A pessoa que está fazendo um spray de limpeza ou está fazendo um floral, só está misturando erva, é um banho de clorofila aí. Não tem mais nada. Tem procedimento para fazer isso. E também explica, então, existe uma interação entre os elementos também, pode ter, né? Porque eu vejo pessoas que pegam o cristal e aí coloca no sol, ou coloca numa solução com água, ou leva para o mar. Existe também essas interações entre os elementos. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, é a mesma coisa. Estou construindo um bolo, eu estou colocando nesse bolo a farinha, estou colocando o ovo, estou colocando a água, o sal, o açúcar. Então, é a mesma coisa. Estou usando o cristal, estou usando o sol, estou usando a água, estou usando a planta tal, estou usando para fazer o meu bolo do jeito que eu preciso. É a receita ali, do que eu preciso construir, entendeu? Então, totalmente, essas consciências interagem. Essas faixas frequenciais são misturadas para sair o sabor que eu quero. Entendi. A minha mãe, vou fazer só uma pausa aqui, a minha mãe era macumbeira mesmo, aquelas macumbeira, 20 anos lá no centro de Umbanda, e eu frequentava lá também, e eu adorava. Eu aprendi muito com ela, muito, muito, muito. E uma das coisas que nem sempre ela me explicava o porquê, acho que talvez ela nem sabia o porquê, mas quando as coisas estavam ruins assim no trabalho, eu falava, não, meu filho, você precisa tomar um banho de abor. Eu falei, mas mãe, o que é o banho de abor? Não, meu filho, é um banho de erva. Eu vou lá pegar lá no centro, lá com a mãe de santo lá, e aí depois eu fui ler e tem todo um preceito, né? Leva 7 dias para ser preparado, fica num lugar especial, são ervas especiais. Isso. E é o que você falou da ativação, ou da intenção que faz toda a diferença. E aí quando eu tomava o banho, ele cheira muito mal, assim, é tipo um vinagre estragado o negócio. Sim. E aí tomava, fazia e tudo e tal, mas é bem interessante. E é muito interessante porque muitas pessoas às vezes sabem fazer, mas não sabem o porquê do negócio, né? Isso, aí é quando mistifica, né? Nas religiões afro-brasileiras isso é muito comum, não? São segredos, né? Não pode contar, só o pai de santo sabe e tudo mais.
E de repente nem o Pai de Santo sabe disso, né? Aprendeu dessa forma, porque é assim, porque faz 100 anos que faz assim, 200 anos que faz assim. Passado. Foi passado, é assim mesmo, funcionava, enfim. Agora dá pra gente racionalizar, a gente tem mais conhecimento, a gente sabe como a coisa funciona, tá aprendendo, né? A gente tá numa época muito interessante que dá pra gente descobrir essas coisas e discutir sobre isso que a gente está discutindo aqui. Então, não tem nada místico, são propriedades físico-químicas e frequenciais. E o interessante disso é que hoje, por exemplo, eu vejo que eu não preciso ser o macumbeiro para fazer e para saber fazer, né? Que é muito mais, é o que você falou, é a intenção, é a ativação para fazer o mesmo processo. Né? Eu não preciso ficar 7 anos no terreiro, raspar a cabeça, fazendo. Não precisa de religião, não precisa de ritual, não precisa nada disso. Eu falei de procedimento porque a gente precisa de uma certa disciplina para disciplinar o nosso subconsciente. Sim. Mas depois também que a gente tem a disciplina, a coisa fica muito mais simples para fazer um banho, né? Para fazer alguma coisa assim, para ativar alguma coisa, para você. Depois que você relembra o que nos foi. Isso foi tirado. A humanidade sempre teve essa interação com Gaia. Sempre. Sempre. Isso nos foi tirado nesse ciclo experiencial. Então, a gente está retomando esse conhecimento. E retomando esse conhecimento, a gente não vai precisar mais de nada nem de ninguém para isso. Vai ser natural. Eu acordei, tomei banho, escovei o dente, falei com a pedra. A própria água eu posso colocar num copo, colocar a intenção e dar para minha filha se ela está com desconforto, alguma coisa assim, por exemplo. Total. Legal. Total. Na planta que você vai regar. Não precisa nem ser para filha, não precisa nem a planta que você vai regar. Esse é o princípio por trás de orar antes de comer. Não é abençoar a sua comida? O que você está fazendo? Colocando a intenção. Você está colocando a intenção naquilo ali. Você está tirando tudo de ruim. Sei lá quem cozinhou, se você está num restaurante, está numa coisa. Na hora que você abençoa a sua comida, ora ali, tudo, você está tirando tudo de ruim ali, potencializando os minerais, as vitaminas, para digerir melhor, para que aquilo te faça bem. Não é isso que você está ali intencionando? Essa é a ciência por trás do abençoar a comida, orar antes de comer, né? É isso. Legal. E aqui, a chegada no umbral. Opa. A primeira me deu um déjà vu de quando cheguei ao planeta, pois tratava-se de um novo contrato para leitura. Dessa vez, com mais de 15 mil páginas. Resolvi ler o máximo que consegui até a 30ª página. Já estava quase caindo no sono de tão chato e repetitivo que era. Apesar de ter lido pouco, antes de clicar no concordo, que não tem opção, e seguir adiante, consegui perceber que eles realmente sabiam quem eu era. Lá no começo do contrato tinha a parte de identificação e pude ver todo o meu histórico de vida antes de chegar à Terra, onde morava, todos os trabalhos, né, que já desempenhara dentro e fora de Maldek, a minha promoção a almirante e a entrada dos Dourados. O texto está fora de contexto, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aqui ele estava no começo ainda de tudo, né? Ele ainda não tinha passado pelas encarnações. Não, estava no 5D. Estava no 5D, estava em missão, e ele aqui diz que, ok, eu estou lembrando de tudo, eu sei quem eu sou. Isso, ainda sabia um pouco. Isso acontece, eu vou falar o pode, porque você falou que pode, mas, em geral, acontece com todo mundo? Não. E o que acontece? A situação dele é muito particular. Mais uma vez, ele veio em missão. Então, ele veio consciente de que vinha, ele foi informado que ele vinha. Então, essa é a situação mais consciente possível disso. Porque se não fosse assim, não ia ter o relato do livro, né? Então, eu tive que pôr alguém consciente vindo aqui. Então, por isso que tudo isso acontece com ele. A maioria absoluta das pessoas que estão na Terra, elas foram ou enganadas ou forçadas a vir para cá. Então, o processo de esquecimento ele é mais rápido. O trauma dessa forçada ou da enganação, ou ser pego de gaiato, né? Geram outros tipos de distúrbios. Não é tão assim preto no branco como a gente está vendo com ele. Ok.